O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Toda esta teoria deriva do princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas, sendo estas antes o produto de uma criação especial, aliás, inferiores aos demônios em inteligência, em conhecimento e em toda espécie de faculdade. É assim que opina pela exclusiva intervenção dos maus anjos, nas antigas como nas modernas manifestações dos espíritos. Entendendo desta forma, por esse aspecto, nós precisamos então elaborar o nosso raciocínio dizendo que a Igreja colocava as almas humanas na condição de que seriam tormentados eternamente pelo demônio, e que os anjos e os demônios são seres distintos das almas humanas. E estas, antes, tinham sido criadas anteriormente à raça humana de forma muito especial. E, com isso, ainda colocava os seres humanos inferiores aos demônios, porque tanto os demônios eram mais inteligentes, como eram mais capazes de interferir nas faculdades humanas e atormentar os seres humanos. Mas, com o decorrer do tempo, com a reflexão daqueles textos, principalmente Kardec, com a sua sagrada intuição e baseado nas informações que ele recebia dos espíritos, ele viu que a gente poderia, então, entender isso tudo por um outro prisma, por uma outra forma de pensar, de raciocinar, vendo que os anjos são almas que caminharam e progrediram ao longo dos séculos, dos milênios. Aqueles que chamam de demônios, espíritos maus, que na doutrina espírita nós entendemos como espíritos maus, espíritos perversos, espíritos que ainda não estão presos a muitos conflitos, ainda não chegaram ao processo evolutivo. E quando a gente lê Joana de Ângeles, a gente vai ver a importância de saber lidar com os conflitos. Se não souber, a gente cai. E quanto mais evoluído, quanto mais alto, é o tombo. Com isso, esses espíritos chamados também de demônios, nada mais são do que espíritos que caíram. Mas eles não estão fadados a serem eternamente do mal. Um dado momento, eles vão despertar para a luz, eles vão seguir os caminhos do bem, os caminhos previstos por Deus para o nosso processo evolutivo. Entendendo a partir daí, nós vamos começar então a perceber que existe algos e algos mais. Em todos esses algos mais que existem, em cada momento nós estamos passando por um processo de aprendizado para nos libertarmos das nossas imperfeições. E esses espíritos maus, que na maioria das vezes nós fomos companheiros deles em lambanças das encarnações anteriores, eles então acessam a nossa mente mais facilmente e às vezes conseguem nos intuir a seguir por caminhos bem tortuosos. À medida que a gente vai se refazendo, vai se reestruturando, a gente começa a seguir por outros aspectos, por outro caminho, para buscarmos o nosso processo regenerativo, um processo de pacificação íntima e de refazimento dos nossos ideais cristãos. A possibilidade da comunicação dos mortos é uma questão de fato. É o resultado de observações e experiências que não vêm ao acaso discutir aqui. Aí a questão, pode ou não pode a comunicação dos espíritos com os homens? Não adianta a gente tentar discutir. Ela existe, sempre existiu. Conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, muitas das vezes são os espíritos que nos dirigem, que nos intuem, que nos impulsionam para determinados caminhos. Portanto, precisamos aprender a estabelecer uma meta para o nosso processo evolutivo, para o nosso processo de refazimento, onde todos nós devemos procurar nos aperfeiçoar e seguir com Cristo os caminhos renovadores, os caminhos que nos impulsionam para o bem, para a luz e para a fraternidade. É necessário, pois, começarmos a fazer as devidas observações da nossa caminhada. Saber que existe os espíritos se comunicando através dos sonhos, a intuição, a inspiração e até mesmo mediunicamente propriamente dito. E todas elas estão num emaranhado de situações que é difícil você dizer qual que é melhor, qual que é mais ostensiva, qual que é menos ostensiva. Todas nos influenciam, todos esses mecanismos nos influenciam, nos impulsionam para esse ou aquele caminho e compete-nos saber discernir, saber nos preparar para superar as adversidades. Admitamos, porém, como hipótese, a doutrina acima citada e vejamos se ela não destrói por si mesma com os seus próprios argumentos. Conforme nós já avaliamos antes, tinha trechos que deixava ver uma ponta de inveja, uma ponta assim, eu estou puxando a sardinha para o meu lado. E em tudo isso,
Aquela pessoa que estava redigindo os textos, redigindo a, o texto para descrever o demônio, o céu, o inferno, e depois para combater a doutrina espírita, dizendo que não poderia existir as comunicações entre o vivo e os mortos, ele deixou bem claro alguns pontos errados. E Kardec pescou tudo isso, percebeu essa situação. Com a sua perspicácia, ele traz para a gente agora vários argumentos sobre o que ele percebeu. Paz e luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e envolva nossos caminhos.